Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos ajude a compreender esta novela que se passou nos últimos dias entre a Turquia, a Suécia e a NATO, e que resultou finalmente na entrada da Suécia na NATO, mas resultou também num imbróglio, diria eu, entre a Turquia e a União Europeia, uma vez que houve uma espécie de chantagem anterior à entrada da Suécia, houve uma espécie de chantagem da Turquia dizendo que só abriria a porta de entrada da NATO à Suécia se a União Europeia abrisse a outra porta de entrada, a da própria União Europeia, à Turquia. No meio desta salgalhada, se me permite o termo, embaixador, como é que podemos compreender a novela que parece que acaba em bem? Acaba em bem para a Turquia. Veremos como é que ela acaba globalmente Sim, para o ainda não acabou, como é evidente. total da NATO. A Turquia, já o temos aqui dito várias vezes, é um parceiro estranho dentro da NATO. A Turquia não é fundador da NATO, mas está na NATO desde 1952 e foi durante muitos anos, e convém, isso é muito importante, foi durante muitos anos a fronteira com um bocadinho da Noruega lá em cima, no norte, era a fronteira com a União Soviética. E por isso mesmo a Turquia tinha uma importância para a NATO que, de certa maneira, sobrelevava aquilo que eram as suas idiosincrasias. E uma das principais idiosincrasias da Turquia, para além do próprio regime, cujas credenciais democráticas foram variando ao longo do tempo, e nem sempre no melhor sentido, a Turquia tinha uma conflitualidade com outro país NATO, e continua a ter, embora hoje um pouco mais atenuada, que é a Grécia, por virtude de uma leitura diferenciada sobre a soberania de algumas ilhas no Mar Egeu. A Turquia, além disso, tem um regime, particularmente a partir do momento em que Erdogan, que está no poder há 20 e tal anos, a partir do momento em que Erdogan subiu ao poder, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente e depois mudando a Constituição e criando um regime presidencialista, tem um comportamento algo errático e, em particular, um comportamento atípico que tem a ver com a exploração inteligente daquilo que é a sua importância geopolítica e a sua presença em vários tabuleiros de natureza regional e subregional. E, portanto, a Turquia tem uma ambição grande, é um país com uma grande ambição. A Turquia teve problemas com a NATO, em particular a partir do momento em que decidiu comprar à Rússia os mísseis S-400. Eram a première, se assim se pode dizer, um país NATO andar a comprar mísseis à Rússia. Devo dizer, no entanto, para os nossos espectadores, que a relação digamos, do Ocidente com a Rússia nesse momento não era tão tensa como é agora. E, por outro lado, desde o início desta guerra, que a Turquia tem tido um comportamento, eu diria, relativamente ambíguo em relação a alguns dos dossiês. Tem uma relação económica forte com a Rússia, não adotou as sanções de natureza unilateral que quer os Estados Unidos, quer a União Europeia decidiram fazer e que convidaram, se assim se pode dizer, entre aspas, outros países a seguir. E, de certa maneira, acabou por ser uma plataforma de diálogo entre Moscovo e o Ocidente, quer em relação, por exemplo, ao acordo dos cereais que vinham da Ucrânia e da Rússia e dos fertilizantes, quer em relação, por exemplo, à gestão do Estreito de Bósforo e de Dardanelos à luz do Acordo de Montreux de 1936, de que a Turquia é, digamos, o gestor, se assim se pode dizer. A Turquia tem outros dossiês importantes, no caso da Síria, no caso da Líbia, no caso da própria relação com a África. A Turquia tem, por exemplo, uma cimeira com os países africanos, o que dá bem esta ideia. A Turquia tornou, a certa altura, perante aquilo que foi uma, eu diria, inesperada para alguns, um inesperado para alguns pedido de adesão, quer da Finlândia, quer da Suécia, à NATO. A Turquia colocou algumas reticências em função particularmente de que a Turquia considera que os países europeus, e neste caso mais a Suécia até do que a Finlândia, são relativamente permeáveis e flexíveis à presença no seu território
de militantes curdos, que nós sabemos que é uma minoria que dentro da Turquia mantém uma conflitualidade quase eterna, e eu diria transversal politicamente aos vários governos de Ankara, e em particular considera que esses movimentos são de natureza terrorista, todos, ou praticamente todos, e que haveria por parte da Suécia, em particular, um laxismo relativamente a essa movimentação. E, portanto, condicionou, primeiro abriu a porta, depois de algum esforço, com a Finlândia, mas manteve este braço de ferro relativamente à Suécia. A Suécia, entretanto, fez vários gestos, alguns dos quais são criticados por amigos da Suécia, como configurando, eu diria, alguma flexibilização pouco, eu diria, pouco consonante com aquilo que são as tradições da Suécia em matéria de recepção de refugiados, e os refugiados durante a Guerra Colonial Portuguesa, os refugiados portugueses tiveram nessa matéria, os asilados tiveram nessa matéria um acolhimento por parte da Suécia, e ver a Suécia ir noutro caminho é algo estranho para muitas pessoas. Estranho até para os tribunais da própria Suécia, não é? Bem, a Suécia é um país democrático, é um país com uma tradição democrática, com uma separação de poderes muito grande, e portanto era preciso mudar as leis, mas mudar as leis tem que se fazer de acordo com as regras democráticas. A Suécia fez isso, mas de qualquer maneira tem sido, digamos, criticada em vários setores. A Turquia manteve até ao fim o braço de ferro com a Suécia, particularmente aproximando-se esta cimeira da NATO em Vilnius, e à última da hora decidiu dizer que estaria disponível para fazer essa adesão da Suécia. Afinal, já não tinha necessariamente a ver com a questão dos curdos, tinha a ver com a entrada, com o regresso, à retoma das negociações com a União Europeia. Essa questão desapareceu em 24 horas. Exatamente. Nós sabemos, e já tínhamos aqui falado mais do que uma vez, falámos aliás, creio que na semana passada, a Turquia tem essencialmente o interesse em ver reforçado o seu arsenal, a sua capacidade militar em matéria de força aérea, e tem uma dependência dos Estados Unidos, dos F-16, e precisava dos novos kits de atualização dos F-16. Os Estados Unidos têm um problema com a Turquia há bastantes anos, há dentro do Congresso americano uma atitude antiturca muito forte, que foi reforçada a partir do momento em que, naquele célebre golpe de Estado, cujo ano não me recordo, mas aqui há uns 2016. em que o Erdogan entendia que esse golpe de Estado tinha sido titulado ou inspirado por um clérigo que tinha sido seu aliado, aliás, e que foi para os Estados Unidos e que vivia sob a proteção dos americanos, segundo ele, Gulen. E, portanto, os americanos aí entraram numa tensão grande com Erdogan. Essa tensão foi-se mantendo ao longo do tempo, não deve ter sido muito facilitada pelas posições que Erdogan tomou face à Rússia agora durante a guerra, mas agora o realismo, que é uma forma, o pragmatismo, que é uma forma às vezes de utilizar, de disfarçar ou de criar um sinónimo para a palavra oportunismo, faz com que a Turquia de repente passe de novo a amigo. A Turquia fez alguns gestos, libertou alguns combatentes da Azovstal que tinha e que tinha num compromisso com a Rússia que não cumpriu, que era só libertá-los no final da guerra, o que significou um gesto, eu diria, relativamente hostil face à Rússia. Teve também um gesto de alguma hostilidade face à Rússia ao dizer que achava que a Ucrânia deveria entrar para a NATO. E, portanto, estes gestos mais pró-ocidentais acabaram por se acumular àquilo que é a facilitação americana relativamente aos F-16. Quanto à questão com que o António começou, a questão da União Europeia, é uma questão muito mais longa que, se reparar bem, desapareceu um pouco do cenário. Exato, como se fosse meramente colateral. São dossiês diferentes, e o problema da entrada da Turquia para a União Europeia é um problema complexo que tem a ver não apenas com as instituições, o peso da Turquia no quadro institucional da União Europeia, na hipótese de ser membro, era desmesurado face àquilo que é a sua própria capacidade económica, etc. E, por outro lado, algumas das políticas dentro da União Europeia sofreriam um impacto muito grande, nomeadamente a política agrícola comum, no Claro. caso da Turquia. Devo dizer que este argumento é exatamente válido para a Ucrânia. Isto é, impactos de natureza pela dimensão dos países são idênticos. Isso também tem muito a ver com o facto de o processo da Ucrânia para a União Europeia também estar no seu caminho lento.
Portanto, eu acho que a questão da União Europeia é uma questão meramente retórica, foi uma questão meramente retórica. A Turquia ganhou o que quis e provou que consegue, com o seu peso geopolítico e com a sua importância objetiva num quadro de uma aliança que é ela própria bastante atípica. Havia também uma posição crítica por parte da Hungria, que caiu imediatamente a partir do momento em que a Turquia prescindiu dessa sua objeção. E, portanto, o assunto mais ou menos resolveu-se e a Turquia está, eu diria, neste momento, numa lua de mel com o Ocidente, que durará enquanto o humor do Sr. Erdogan permanecer. Eu posso estar enganado, mas acho que a Turquia vai fazer daqui a uns tempos, e não muito longe, um gesto favorável à Rússia, porque isso faz parte da idiosincrasia, digamos, de coreografia política e diplomática que a Turquia tem. Exatamente, cá estaremos para pedir ao embaixador explicações sobre esse gesto que muito provavelmente acontecerá em pouco tempo. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra e para encadear de alguma forma os temas, pergunto-lhe, embaixador, se lhe parece que a entrada da Suécia na NATO vai de alguma forma mudar alguma coisa no cenário da guerra na Ucrânia. Não me parece. A Suécia e a Finlândia eram dois países que, ao longo das últimas 2 décadas, tinham vindo a ter uma relação de, eu diria, de intimidade em termos de cultura de segurança com a NATO. Claro. Mais a Finlândia, curiosamente, embora estivesse na fronteira russa e tivesse um histórico, nomeadamente durante o tempo da União Soviética, uma relação muito particular com a Rússia, havia uma espécie de autocontenção finlandesa que tinha sido mantida, a chamada finlandização, como aliás se dizia. Os finlandeses não gostam desta expressão. Não se pode dizer a um finlandês que eles passaram um período de finlandização. Finlandização é considerada no argot internacional, uma forma, uma atitude de um país de autolimitar a sua capacidade de exercício da soberania, tendo em conta o peso do seu vizinho. Mas era assim. Era assim com o presidente Kekkonen e foi assim que a Finlândia, durante o tempo da Guerra Fria, conseguiu, digamos, um apaziguamento na sua relação com a União Soviética, que lhe trouxe alguma paz, que era no fundo o que os finlandeses também queriam. A Suécia não, a Suécia tem uma cultura neutralista bastante forte e eu diria mesmo mais elaborada sob o ponto de vista doutrinário. Ambos os países, assustados, e com razão, pelo que aconteceu na Ucrânia, pediram a adesão à NATO. Isso desequilibrou a opinião pública dentro dos países, ou, digamos, os governos, em função do desequilíbrio da opinião pública, tomaram essa decisão, e o processo foi muito rápido. Não foi, para mim, grandemente surpreendente. Acho que os seus países estavam nesse caminho. Mudaram foi, digamos, o seu perfil estratégico, em que a cultura de neutralidade era essencial. Isto vai trazer alguma tensão? Vai trazer alguma tensão com a Rússia, porque, muito provavelmente, haverá mudanças se e quando, quer a Suécia, quer a Finlândia, fizerem o quê? Deixarem estacionar no seu território tropas e equipamentos americanos que a Rússia considera que possam pôr em causa a sua segurança. O que é que isto fará? A Suécia e a Finlândia não são invadidos pela Rússia. A Rússia não tem condições de invadir ninguém neste momento, nem sequer consegue invadir a Ucrânia, mas vai provavelmente colocar, no caso de haver essa movimentação, colocar mecanismos e estruturas de natureza militar, provavelmente até nuclear, nessas fronteiras. E pode fazer uma coisa que há muito tempo se diz que a Rússia podia fazer, que é reforçar o chamado, a zona de Kaliningrado. Kaliningrado é uma estrutura, um enclave que existe a norte da Polónia e a ocidente da Lituânia, que não tem ligação direta à Rússia, tem uma espécie de uma linha de caminho de ferro que leva diretamente à Bielorrússia e que depois conduz à Rússia, e onde a Rússia tem a possibilidade, por exemplo, de pôr material nuclear, de armamento nuclear, criando, digamos, uma tensão acrescida com o Ocidente. Ocidente / Estados Unidos. Mas, portanto, aqui a mudança não é muito grande.
esta cimeira da NATO em Vilnius trouxe esta mudança, este pequeno ponto, digamos, que é importante para o futuro da NATO. Estamos a falar de uma organização que tinha 30 membros, passa a ter 32 membros, e, digamos, abrange o continente europeu com algumas exceções, e essas exceções, vale a pena lembrá-lo, são a Irlanda, por exemplo, que é membro da União Europeia, mas não é membro da NATO, são a Suécia, a Áustria, que é membro da União Europeia, não é membro da NATO, é a Islândia, que é membro da NATO, mas não é membro da União Europeia, é Chipre, a República de Chipre, que não é membro da NATO. E, portanto, estamos aqui, e a Suíça, naturalmente. E o Vaticano. E o Vaticano, cujas tropas são os guardas suíços, agora. E, aliás, havia aquela anedota que, para os nossos espectadores, que quando o Vaticano um dia criticou Stalin a propósito de qualquer coisa, Stalin perguntou com quantas divisões tem o Vaticano. Perguntou Stalin, já não sei, é uma coisa histórica que é sistematicamente perguntado quantas divisões. O Vaticano tem muitas divisões, contrariamente ao que as pessoas pensam. O peso do Vaticano é maior do que a imagem que projeta. Mas, portanto, nesta cimeira estava em causa a linguagem que esta cimeira ia adotar relativamente à Ucrânia. E, portanto, a Ucrânia, pressionada, em particular por seus vizinhos mais movimentados, Estónia, Letónia e Lituânia, os 3 países da antiga União Soviética que estão já na NATO, e pela Polónia, menos pela Eslováquia, algo agora pela República Checa em função do seu novo presidente, e também pela Roménia, Bulgária menos. A Ucrânia queria uma linguagem inclusiva que criasse um calendário da sua entrada para a NATO. E os Estados Unidos, que são, nesta matéria, os adultos na sala, e que sabem que se isto der para o torto, vamos usar a expressão assim mesmo, são eles que têm que vir a jogo, disseram que não. Isto é, a Ucrânia só pode entrar para a NATO no dia em que houver paz. E que essa paz se faça de uma maneira que permita entrar a Ucrânia para a NATO. Eu já explico porquê. A Ucrânia só entrará para a NATO, vamos ser claros, se ganhar esta guerra. Se não ganhar esta guerra, não entra para a NATO. Isto é, se houver um qualquer compromisso com a Rússia para acabar a guerra, que seja visto como uma espécie de uma cedência de parte a parte, a primeira questão que a Rússia colocará, mas a primeira das primeiras, é a não entrada da Ucrânia para a NATO. A Rússia não quer ficar com a Ucrânia como um enclave, digamos, de pressão como um país NATO. Diz-se, mas a Ucrânia tem o direito de fazer isto. Tem, sim, senhor, mas a real política é isto mesmo. E, portanto, se a Ucrânia ganhar esta guerra, a Ucrânia entrará automaticamente para a NATO. Não há mais pequena dúvida em relação a isto. Quer dizer, e, portanto, não é preciso mais roadmaps, nem é preciso action plans. Entrará para a NATO se ganhar esta guerra. Se não ganhar esta guerra, não entra para a NATO. E o não ganhar esta guerra significa, no caso da Ucrânia, ter que fazer um compromisso com a Rússia, com cedência de territórios, porque a Rússia colocará em cima da mesa apenas esta questão, sempre, que é a neutralidade da Ucrânia. Independentemente das armas que a Ucrânia tiver e até da cultura de familiaridade que possa ter com a NATO. E, portanto, Zelensky não conseguiu o que queria, que era o tal calendário fixo. E porquê que Zelensky queria o calendário fixo, António? Isso é muito importante. Zelensky sabe que no dia 6 de janeiro de 2025 pode ter do outro lado do Atlântico um presidente Trump. E o presidente Trump é apenas o dono da NATO. Vamos ser claros. Os Estados Unidos são o dono da NATO, o presidente Trump será o dono da NATO. E, portanto, a NATO será, nessa altura, o que os Estados Unidos quiserem. E a menos que Zelensky tivesse na mão um calendário no sentido de dizer, no dia 22 de novembro de 2024, a Ucrânia entrará para a NATO, assim vai ficar dependente da conjuntura nos Estados Unidos. E vai ficar dependente de um outro problema que ele também tem e que ele percebe, que é a evolução da opinião pública internacional e, em particular, europeia, relativamente à guerra da Ucrânia. Porque nós hoje vivemos um tempo de um relativo unanimismo, com maior ou menor entusiasmo, relativamente ao apoio à Ucrânia, quer político, quer militar, e a Cimeira de Vilnius não alterou isso. Há um grande apoio militar
político à Ucrânia e a tentativa de dar à Ucrânia todos os meios suscetíveis dela conseguir ganhar a guerra à Rússia. Mas se isso não acontecer, e nós não podemos pôr aqui apenas cenários que favoreçam uma das perspectivas, a vida continua. E é preciso encontrar uma solução. E essa solução poderá ter que passar por um compromisso com a Rússia. E se esse compromisso com a Rússia criar uma dificuldade à Ucrânia em termos de entrada para a NATO, é a vida. Provavelmente será desagradável, em particular para o maior público, a maior parte da opinião pública, por exemplo, em Portugal, mas é um cenário que nós temos que pôr em cima da mesa. Zelensky quis evitar isso e forçou até ao fim a criação, primeiro, de um convite. Não houve ainda convite. Vai haver um convite, mas esse convite só existirá, e a linguagem de Vilnius nesse aspecto é, digamos, muito crua, quando houver um consenso entre os países NATO, consenso, estamos a falar de 32 países, favoráveis à existência desse convite à entrada da Ucrânia. Foi decidido que aquilo que seria o primeiro passo, chamado Action Plan, será dispensado e haverá, digamos, um salto em frente na relação com a Ucrânia, que aliás já é consagrado através da criação do Conselho NATO-Ucrânia, que não existia, e que traduz um upgrade da relação entre a NATO e a Ucrânia. Mas ficamos ali à porta. A Ucrânia ficou na soleira da NATO e ainda não foi convidada a entrar. E isto, para Zelensky, não é uma boa notícia, mas muito provavelmente não poderia ter outra notícia, porque quem decidiu isto foram os Estados Unidos, não foram os 31 membros da NATO, foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que definem a linha da NATO, um treinador de futebol. E, portanto, é que sabem exatamente porquê. Porque os Estados Unidos representam 80 e tal % daquilo que é o apoio militar dado à Ucrânia, representam. Vamos fazer ao contrário. Imaginemos o que era a NATO sem os Estados Unidos. Exato. O que era a NATO sem os Estados Unidos? Tinha força nuclear, claro que tinha. Tinha a França e tinha o Reino Unido. E depois tinham os exércitos simpáticos, agradáveis, quer dizer, e portanto, e forças armadas importantes, como Espanha, como a Polónia, mas temos que perceber uma coisa, a maioria das forças armadas que neste momento estão nos países do leste europeu são forças armadas americanas, que estão lá pela NATO. Se a NATO saísse, aquilo que é a estrutura militar que existe em muitos países do centro e do leste europeu diminuía drasticamente, e o peso da NATO era. E por isso, e a NATO, além disso, tem, dependente dos Estados Unidos, tudo que seja sistema de satélite, de transportes, etc. Os Estados Unidos determinam a NATO. E por isso mesmo tiveram este gesto, que eu acho que é um gesto de realismo, no sentido de dizer só há condições para a Ucrânia entrar para a NATO quando esta guerra acabar favoravelmente à Ucrânia. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Agora, para pedir ao embaixador que nos fale um pouco sobre o outro lado do espelho. Neste caso, há vários espelhos, há vários outros lados dos espelhos. Neste caso, pedi ao embaixador para analisar um pouco aquilo que foi a cimeira. Estamos muito em cimeiras durante este programa. A cimeira na semana passada da Organização de Cooperação de Xangai, uma organização que já tem algumas décadas, mas que tem vindo a crescer, tem vindo a crescer em termos de números, em termos de países que a compõem, em termos da sua influência política, e talvez aqui seja exatamente o seu maior crescimento, porque é uma plataforma onde se encontram, há outras, é certo, onde se encontram de alguma forma a China, a Rússia e os países amigos da China e da Rússia. Como é que viu a cimeira da semana passada, embaixador? Nós temos que enquadrar estas movimentações do tal outro lado que o António referiu, nesta perspectiva de um mundo que começa, digamos, a coordenar-se ou a girar um pouco à volta de um país que, ao longo destas últimas décadas, tinha tido uma ação externa pouco relevante na tentativa de proselitismo
com outros países, e que agora está a movimentar-se, que é o caso da China. A China percebeu rapidamente que, perante uma guerra que lhe aconteceu na Ucrânia, que não estava à espera, e que o obrigou a sair daquilo que era o seu plano de ação no quadro internacional, que era um plano de ação em paz, de desenvolvimento, de expansão da sua importância económica através da nova Rota da Seda e de vários outros projetos em matérias de infraestruturas e de ligação, apoio, cooperação com vários países, quer africanos, quer latino-americanos, quer mesmo europeus. A China caiu-lhe esta guerra numa polarização muito grande entre o Ocidente, por um lado, e o outro lado. Tal sul global, como às vezes se diz, e que eu não gosto de utilizar, porque não há nenhum sul global. Há um sul muito diferenciado e nunca é global. A China teve que rapidamente se movimentar, porque também percebeu, por outro lado, que os Estados Unidos, que estavam, eu diria até mais do que a China, interessados em polarizar o mundo entre a China e os Estados Unidos, e eram os Estados Unidos que estavam a fazer isso há uns tempos, em particular explorando aquilo que era a agressividade chinesa na questão de Taiwan, e os setores, quer democráticos, quer republicanos, mantêm essa atitude face à China. O conflito global que os Estados Unidos tinham não era com a Rússia, era com a China. A Rússia é um fator de diversão, e foi um fator de diversão também para a China, isto é, a China não estava à espera que isto acontecesse. E, portanto, isto caiu-lhe e teve que gerir esta situação. E ao gerir esta situação começou a movimentar as suas pedras em relação às áreas em que tinha uma capacidade de agregação de vários outros Estados. A Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização antiga, é no fundo uma estrutura declaratória de cooperação alargadíssima em termos das várias áreas. Eu tomei nota das áreas financeiras, segurança, comércio, economia, investimento, cultura, humana, etc. A Organização de Cooperação de Xangai era, digamos, uma plataforma retórica e não deixou ainda de o ser. Não é nenhuma NATO, não é nenhuma estrutura desta natureza. Mas tenta ser uma forma de aculturação de países que estão do outro lado, face ao Ocidente. Da mesma maneira que os BRICS, por exemplo, que vêm aí, que é uma estrutura de países emergentes, em que tinha o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, são também uma espécie do outro lado do espelho do G8. E, portanto, são países que estão com alguma afirmação no plano internacional, nomeadamente em matéria económica, e muito importante, e começaram a criar um diálogo entre si, que provavelmente não é tão denso como aquele que existe dentro do G8, porque tem maiores conflitualidades. E a conflitualidade principal, eu volto a dizer, e temos que estar sempre muito atentos a isso, é a questão entre a China e a Índia. A Índia é o fator, a meu ver, eu diria, menos óbvio no quadro internacional. A Índia é um país, como aliás se reparou recentemente, que tem vindo a ser cortejada pelos Estados Unidos, pelo Ocidente. O presidente Modi esteve agora em Washington, foi recebido em Estadão. Porquê? Porque é um elemento cuja mudança eventual poderá significar um desequilíbrio no quadro mundial. A Índia é para já o país com maior população em todo o mundo, mais do que a China, neste momento, embora não seja uma potência económica como é a China. Tem uma dimensão menor. Na Organização de Cooperação de Xangai agora aconteceu algo que é importante, que foi a entrada do Irão. Certo. Digamos, está no eixo da diabolização tradicional do mundo ocidental, a começar pelos Estados Unidos, mas a incluir muita Europa e também Israel em particular, e até algum Médio Oriente na área sunita. E, portanto, a entrada do Irão significa um reforço desta estrutura. Esta estrutura, para já, é muito, muito de diálogo, muito de conversa. É interessante ler o texto do comunicado final e, em particular, ler a declaração feita por Xi Jinping, porque é de uma grande ambição. E há um ponto que para mim me marcou muito e que devo dizer que há uns anos me faz pensar relativamente à mudança no mundo.
que é este mundo, o mundo ocidental, que é o mundo vencedor das últimas décadas, criou à sua volta uma doutrina, uma filosofia, e essa filosofia é feita da liberdade dos países democráticos, do capitalismo e de uma certa ideia liberal, no sentido filosófico tradicional. E também ligada à questão dos direitos humanos, à questão de um conjunto variado de direitos, que são menos interessantes para o outro lado. A China e este grupo de países têm como base essencial da sua postura mundial a não ingerência nos assuntos internos dos outros. Isto é, eu posso matar quem quiser, eu posso torturar quem quiser, eu posso não cumprir os direitos humanos, isso não significa que nós nos interessemos nessa questão. Portanto, dá aos países uma grande liberdade em matéria da gestão da sua própria dinâmica política, o que é ótimo para as autocracias. As autocracias vivem à vontade porque sabem que nesta cooperação nunca estarão sujeitos a um compromisso de valores, como é o caso do mundo ocidental. E está-se a criar à volta disto, e a China definiu isto, e isto está, aliás, no comunicado, esta expressão, a ideia de criar uma comunidade para um destino comum da humanidade. É uma espécie de alternativa de filosofia, diferente. Evitar interferências e, por exemplo, evitar interferências sob o pretexto da luta contra o terrorismo, sob o pretexto da agressão nacionalista e dos extremismos, e lutar contra a xenofobia, contra a intolerância religiosa, contra a discriminação ético-racial, contra as ideias do fascismo. É interessante a maneira como o texto está, as ideias do fascismo, e contra o chauvinismo. Está ali todo um receituário imenso. A China está a criar o seu mundo e está a tentar desenvolver o seu mundo. Nós não sabemos se esta organização, que para já só tem 9 países, tem os países da Ásia Central, menos o Turcomenistão, e portanto eu não me quero enganar, mas é o Tajiquistão, o Quirguistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, não tem o Turcomenistão, como eu disse, mas tem o Paquistão e a Índia, 2 países que têm conflitualidades entre si. A Índia é conflitualidades com a China, e tem a Rússia, vai provavelmente ter a prazo a Bielorrússia, há um processo de aproximação à Mongólia. Estamos ali a criar, se olharmos para o mapa, estamos ali a criar uma totalização daquela zona. É e o Afeganistão talvez também não demore muito tempo a aproximar-se. A linguagem face ao Afeganistão é muito interessante. Exatamente. Uma grande preocupação face ao Afeganistão, e há uma ideia de não deixar os talibã sozinhos, embora sabendo que, digamos, o comportamento dos talibã merece fortes críticas, mas há uma ideia de não deixar os talibã sozinhos, há uma linguagem de acomodação, de tentativa de acomodação, que aliás esteve sempre presente na atitude chinesa face aos talibã. Não que apoiassem necessariamente aquele tipo de regime, mas no sentido de que é uma realidade, e como é uma realidade que ali está, há que contar com ela. E depois a relação, por exemplo, entre os talibã, como nós sabemos, e o Paquistão era importante. Nós sabemos a relação que havia entre a Índia e o governo que caiu há 1 ano e meio, ou há mais de 1 ano e meio, no Afeganistão. Portanto, há ali um conjunto, uma matriz interessante. Portanto, a Organização de Cooperação de Xangai é para já uma plataforma declaratória, mas estamos a caminho da criação de uma espécie de nova doutrina e de nova filosofia, à luz um pouco daquilo que é o interesse da China e à luz um pouco daquilo que é o interesse de países que não gostam de ver o mundo exterior imiscuir-se nas suas questões internas, particularmente porque na maioria desses mesmos países as questões internas são marcadas por modelos autocráticos que naturalmente não gostam de ser espiolhados. Exatamente. É um tema claramente que vamos continuar a seguir nos anos mais próximos. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a acompanhá-lo ou ouvi-lo novamente no podcast que encontram no site do Jornal Económico. Obrigado, até a próxima.